Fala, nação cruzeirense, começando aí o nosso jornal desta quarta-feira para trazer as principais notícias do Cruzeiro, dia que antecede, o jogo contra o Vasco, que acontece aí nessa quinta-feira, e a gente já começa a ter bastante informação também dessa partida, inclusive os relacionados, Antes, vamos trazer o principal destaque do dia, que foi aí essa polêmica envolvendo o Yeison Guzmán, o meia que teve um acerto divulgado pelo Cruzeiro, e aí na sequência ele deu para trás, cancelou a negociação com o Cruzeiro. Não foi nenhuma fantasia da diretoria celeste, tanto que na época ele chegou a gravar um vídeo, de boas-vindas aí, falando com a torcida do Cruzeiro, e depois o empresário dele junto com ele, obviamente, deram para trás aí, decidiram que ele não viria para o Cruzeiro, Ele chegou agora no último sábado a ser anunciado pelo Envigado como novo jogador do Júnior Barranquilla. E aí o Envigado, que é o atual time dele, divulgou essa informação que teria negociado ali 50% dos direitos econômicos dele com a equipe que também é colombiana, o Júnior Barranquilla. Só que aí a polêmica maior foi essa, Ele voltou atrás mais uma vez e não vai para o Júnior Barranquilla e provavelmente ele está próximo de um acerto aí com a equipe do Atlético Nacional. Então a gente vê uma gestão de carreira muito ruim com o Yeison Guzmán, um jogador que vem se envolvendo em polêmicas de negociações, e isso, sem dúvida nenhuma, prejudica muito também a carreira, a imagem do jogador, que vai se queimando cada vez mais com torcidas, com clubes, com empresários também, E os outros clubes ali que são bem administrados, vem aí essa desorganização na carreira do jogador, e numa negociação futura também podem até se afastar, Então, a situação dele com o Cruzeiro foi entregue à FIFA, o Sérgio Rodrigues diz que está sim entregue à FIFA já há algum tempo, E aí agora depende dessa avaliação e julgamento da entidade para ver o que vai acontecer, Nesta quarta-feira a gente deve ter anúncios, O Norberto foi anunciado como novo jogador do Cruzeiro, e o Keké, esse atacante que no final de semana realizou exames na Toca da Raposa, e ali foi diagnosticado um edema no pé esquerdo dele. Inicialmente ele não viria mais para o Cruzeiro teria desistido da negociação, mas aí parece que o jogador ficou bastante abalado, queria muito vir para o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro entrou em um acordo com a equipe do Tombense, que é o detentor dos direitos econômicos do jogador, e pelo que estão falando, o Cruzeiro vai contratar o jogador, e aí a Tombense vai bancar esse período que ele vai ficar afastado, que ele vai precisar fazer uma cirurgia, parece que são 2 meses de recuperação, e depois que ele voltar, que ele ficar disponível para o Cruzeiro assume ali o salário do atleta. Então, por enquanto, ele vai ficar fazendo atividades na Toca da Raposa, mas quem vai arcar com isso vai ser o Tombense. Depois o Cruzeiro banca o salário do jogador, Ele que foi um dos destaques desse Campeonato Mineiro, com 6 gols, Era o artilheiro até as semifinais ali do Campeonato Mineiro, depois perdeu a artilharia, mas marcou 6 gols pela Tombense e chega para tentar ser um jogador importante no ataque do Cruzeiro, mas vai precisar desses 2 meses ali de recuperação para aí sim voltar aos treinamentos e ficar à disposição do Mozart, A gente teve hoje aí a lista dos jogadores relacionados para esse confronto contra o Vasco, O Cruzeiro relacionou 23 atletas, aquela lista que todo mundo já está acostumado, e teve mudanças. O Norberto entrou, o Norberto já foi regularizado no BID, já está relacionado. Também teve o retorno do Raul Cáceres, que se recuperou de Covid, e a entrada do goleiro Vinícius aí no lugar do Lucas França. O Lucas França, negociado por empréstimo com o Guarani, já não fica à disposição do Mozart para esse jogo de quinta-feira. Então o Vinícius entra nessa lista, completando ali os 3 goleiros. Temos aí também informação envolvendo o Dauan, o jogador da Ponte Preta aí, o volante, não vem para o Cruzeiro, pelo que parece. O Cruzeiro demonstrou interesse, estava interessado em contratar o jogador, mas a Ponte Preta só libera o jogador perante ali o pagamento da multa rescisória, que está especulada em 2,5 ou 3 milhões de reais. Então o Cruzeiro muito provavelmente não vai pagar esse valor, e aí o jogador permanece na macaca para a sequência da Série B. É um jogador que o Cruzeiro vinha observando e tinha o interesse de contratar para essa sequência de Série B, mas como a gente disse, muito provavelmente não vem mais, O Cruzeiro anunciou hoje o primeiro contrato profissional com o Matheus Xavier, um meia de muito destaque na categoria de base do Cruzeiro, vem se destacando muito no Campeonato Brasileiro Sub-17, e não à toa o Cruzeiro fez ali o primeiro vínculo profissional do atleta nesta passagem dele pelo Cruzeiro, e a gente espera que dê certo, que vingue no profissional do Cruzeiro e que ajude muito a equipe celeste. Hoje a gente teve também a confirmação aí do Rômulo do Vasco, não o Rômulo do Cruzeiro,
com Covid, né? Então o Vasco vai ter esse desfalque, o jogador vinha sendo titular, então um desfalque para o Vasco nessa partida contra o Cruzeiro, que acontece nessa quinta-feira às 9h30, e esse aqui foi o nosso vídeo de hoje, trazendo as principais notícias e os destaques do Cruzeiro. Eu espero que você tenha gostado, se gostou se inscreva no canal, se estiver assistindo pelo Facebook, vai lá no YouTube e se inscreva também no nosso canal, beleza? Então se inscreva, deixa o gostei e até a próxima.